Existem algumas cidades bonitas nos Estados Unidos da América, e então existem algumas onde os distritos escolares locais usam um sistema de bandeiras para informar as pessoas se elas podem respirar o ar externo naquele dia. Em uma cidade, a água é completamente imprópria para beber, enquanto em outra, você será atingido por tempestades de poeira. Estas são 40 cidades dos Estados Unidos da América que estão na pior situação possível. Bullhead City, Arizona, é a 40ª. Geralmente, as cidades têm que lidar com calor intenso e secas ou inundações. Mas e se você encontrasse uma cidade que lidasse com ambos? Entre na Bullhead City, Arizona. Seu clima estranho e extremo se deve em parte à sua localização única no deserto de Mojave, mas também no Rio Colorado. Em média, as temperaturas chegam a 100 graus Fahrenheit, 37,7 graus Celsius, cerca de 135 dias por ano. Pior ainda, as temperaturas também estão aumentando com o tempo. Até 2050, a temperatura ultrapassará 113 graus Fahrenheit, 45 graus Celsius, aproximadamente 42 dias por ano, quase um mês e meio. No entanto, talvez alguns residentes possam se refrescar quando suas casas forem inundadas, já que 37% das casas de Bullhead City correm risco de inundação do rio próximo e 85% dos edifícios correm risco de incêndio florestal. As companhias de seguro fazem a festa aqui. Número 39, Kansas City, Kansas. Um ponto positivo de Kansas City é o baixo custo da moradia. A coisa ruim é que a habitação é barata porque parece que não muitas pessoas querem morar lá. Kansas City tem a estranha distinção de ter menos bares, museus, bibliotecas, centros recreativos e restaurantes do que os Estados Unidos da América como um todo, mesmo sendo uma área metropolitana. Existem 120 restaurantes para cada 100 mil residentes de Kansas City e tem uma das menores quantidades de restaurantes per capita de qualquer cidade nos Estados Unidos da América. Talvez o maior problema da cidade seja que ela fica bem na fronteira do estado com e quase parte de Kansas City, Missouri, que geralmente é considerada uma cidade muito mais divertida. É por isso que 150 mil pessoas vivem em Kansas City, Kansas, enquanto Kansas City, Missouri, atraiu mais de 500 mil. Número 38, Hartford, Connecticut. A maioria dos moradores de Hartford a vê mais como um parque de escritórios para trabalhar do que uma cidade com comodidades que as pessoas desejam utilizar. E no estado geralmente rico de Connecticut, Hartford consegue ter uma taxa de pobreza de 25,5%. De fato, costuma figurar entre as 10 cidades mais pobres do Brasil. A cidade já foi um centro para manufatura e seguros. Enquanto algumas seguradoras permanecem, muitos empregos foram transferidos para fora. Por sua vez, Hartford perdeu 13% de sua população apenas na década de 1990, quase igual ao percentual de empregos que se mudaram nesse período. Isso levou ao fracasso das escolas públicas devido a uma base tributária menor e menos oportunidades para as novas gerações conseguirem empregos melhores. Número 37, Amarillo, Texas. Se você busca uma cidade encantadora, vá para Amarillo, Texas. O vento é capaz de fazer isso. Amarillo foi declarada a cidade mais ventosa dos Estados Unidos da América devido à sua localização no centro das grandes planícies. Para aqueles que odeiam condições secas, tempestades de poeira constantes ou que sofrem de alergias, Amarillo é como um inferno particular. Pior ainda, quando o vento está soprando de uma direção específica, ou seja, da área geral das pastagens de vacas próximas, o cheiro de esterco muitas vezes permeia o ar. Número 36. Cidade de Nova York, Nova York. Nova York é famosamente a cidade que nunca dorme, mas na verdade algumas pessoas gostam de dormir. Mas boa sorte em conseguir esses Z's se você estiver em Nova York, pois ela supera facilmente todas as outras áreas urbanas nos Estados Unidos da América como a cidade mais barulhenta do país. Ela tem a maior densidade populacional de longe, com pouco mais de 29 mil pessoas por milha quadrada, 3 vezes mais locais de vida noturna do que qualquer outra cidade dos Estados Unidos da América e muito transporte público agitando o chão dia e noite. Para piorar, aproximadamente 3 mil voos diários sobrevoam a cidade, provenientes de 3 grandes aeroportos da região de Nova York.
Mesmo com os melhores tampões de ouvido, isso é o suficiente para te manter acordado. Não é à toa que os nova-iorquinos têm a reputação de serem mal-humorados. 35. Fargo, Dakota do Norte. Conhecida por estrelar um filme de Frances McDormand, Fargo é a maior cidade da Dakota do Norte. Mas talvez mais problemático do que isso, Fargo, com apenas 133 mil pessoas, é de longe a maior cidade por horas em qualquer direção. São 253 milhas, 407 quilômetros até Minneapolis-St. Paul e 390 milhas, 628 quilômetros até Omaha, Nebraska, uma jornada de 6 horas. De fato, Winnipeg, Canadá, é a cidade grande mais próxima, a 209 milhas, 336 quilômetros de distância. Como um residente coloca online, é geograficamente um dos lugares mais monótonos e desinspiradores dos Estados Unidos. É plano, ventoso e frio, e embora seja razoavelmente seguro com bons sistemas de educação, simplesmente não há muito o que fazer. Andar por aí nos meses de inverno também pode ser um incômodo, com neve no chão de meados de novembro a meados de abril. Número 34, Los Angeles, Califórnia. Lá tem muito a seu favor. Sol e temperaturas agradáveis quase o ano todo, o Oceano Pacífico e palmeiras, só para citar alguns. Mas, além de uma crise de custo de vida fora de controle, também é classificada como o lugar mais poluído e cheio de smog nos Estados Unidos da América, sem mencionar os efeitos crescentes das mudanças climáticas na cidade. Secas prolongadas afetam o fornecimento de água na segunda maior área metropolitana do país, e incêndios florestais tornam muitas casas quase inseguráveis, dificultando a vida na cidade a cada ano. O preço médio de uma casa é $1 milhão. Exatamente $978.157 americanos, para ser preciso. Com o saldo médio de poupança para famílias americanas em $8 mil em 2022, o americano médio nunca poderá comprar uma casa aqui. Número 33, Fairbanks, Alasca. Há algumas coisas ótimas para fazer em Fairbanks. Veja a aurora boreal, faça trenó com cães e se congele até a morte longe de qualquer grande centro urbano. Visitar a cidade é bonito, mas viver aqui é bem diferente. Embora pareça que o Alasca tenha um dos ares mais limpos do país, definitivamente não é o caso em Fairbanks. A Associação Americana do Pulmão classificou Fairbanks como uma das cidades com maior poluição de partículas ao longo do ano. E isso se deve, sobretudo, à fumaça de incêndios florestais no verão e à queima contínua de madeira no inverno. Fairbanks também é classificada como a cidade mais fria dos Estados Unidos da América, então há poucos motivos para ficar ao ar livre. Em janeiro, a temperatura média mínima é de menos 8,3 graus Fahrenheit, menos 22,4 graus Celsius, uma temperatura na qual os médicos recomendam que você fique fora por no máximo 30 minutos para evitar congelamento. Então, se a poluição não te pegar em Fairbanks, o frio pode. Número 32. Dallas, Texas. Como em muitas áreas urbanas do Texas, parece que Dallas esqueceu de colocar a cidade na sua cidade. É uma expansão interminável de bairros suburbanos idênticos com pouquíssimas comodidades para uma cidade de 1.300.000. Também está localizada nas planícies áridas do Texas, o que a torna extremamente quente de junho a setembro, com temperaturas acima de 90 graus Fahrenheit por 143 dias por ano em média, e propensa a ventos fortes e tempestades de gelo no inverno. E qualquer tempestade de inverno também tende a fazer a rede elétrica quebrar, já que o Texas é o único estado que insiste em administrar sua própria rede elétrica. Como diz um residente, Dallas tem tudo o que você precisa e nada que você quer. Ah, e Dallas também está localizada na região sul do Corredor dos Tornados, então tem isso a seu favor. Número 31, Stockton, Califórnia. A Interstate 5 e a Rodovia 99 passam direto por Stockton, conectando-a à área da Bahia, a capital do estado de Sacramento, e a lá. Mas estas rodovias também aceleraram a deterioração de Stockton. A Rodovia 99 passava pelas seções degradadas de Stockton, não pelo seu porto ativo ou pelas ruas residenciais sombreadas por árvores que os gestores da cidade prefeririam destacar. Devido ao alto volume de californianos
que dirigiam por esta rota, Stockton adquiriu uma má reputação. Então, os desenvolvedores decidiram construir a I-5 nos anos 70, destruir comunidades antigas, principalmente de minorias, e deixar o centro da cidade decair em favor de mostrar as partes bonitas. Então, Stockton expandiu-se rapidamente para o norte ao longo da rodovia, com muitas casas unifamiliares de baixa densidade que sobrecarregaram severamente os recursos da cidade, levando eventualmente a Stockton ser marcada como a capital mundial da execução hipotecária. Número 30, Youngstown, Ohio. Desde a década de 1950, Youngstown experimentou uma queda de 65% na população. De pouco mais de 168 mil pessoas em 1950, a população caiu para cerca de 58 mil em 2025. A pobreza e o crime na área são relativamente altos, então por que Youngstown foi tão afetada? Bem, a cidade fica às margens do rio Mahoning, que era anteriormente o coração da produção de aço da América, com 22 milhas, 35 quilômetros de usinas de aço em suas margens. Até 19 de setembro de 1977, que ficou conhecido como Segunda-feira Negra na indústria do aço, à medida que o aumento da automação e as importações estrangeiras começaram a fechar negócios. Esse foi o dia em que a Youngstown Sheet and Tube demitiu 5 mil trabalhadores de uma só vez. Então, a US Steel fechou a Ohio Works, também em Youngstown, deixando 2.800 trabalhadores sem emprego. E a Jones Laughlin Steel Corporation seguiu o mesmo caminho. Em uma década, 50 mil empregos em Youngstown, a maioria deles na indústria siderúrgica, foram eliminados. 29. Nova Orleans, Louisiana. Furacões devastaram repetidamente Nova Orleans, que tem a infeliz distinção de estar bem na costa do Golfo do México e ter uma elevação incrivelmente baixa. Isso significa que é mais provável que os furacões atinjam, e quando o fazem, a cidade fica inundada. O furacão mais devastador nos últimos 20 anos foi o furacão Katrina, que causou danos de 160 bilhões de dólares à cidade. Quando você não está sendo atingido pela fúria da natureza, graças aos grandes corpos de água nas proximidades, você ainda está vivendo na cidade mais úmida dos Estados Unidos da América, com uma umidade média de 75,9%, também conhecida como insuportável. Número 28, Albuquerque, Novo México. Talvez haja uma razão para Breaking Bad ter sido ambientado em Albuquerque. É uma das cidades mais perigosas do país, com uma taxa de crimes violentos de 51 por 1.000 residentes, em comparação com 22,7 em todo o país. Isso significa que em qualquer ano vivendo em Albuquerque, você tem 5% de chance de se tornar vítima de um crime violento. Isso se deve, em parte, à cidade estar relativamente próxima à fronteira entre os Estados Unidos da América e o México, e ao negócio de tráfico de drogas que prospera lá, além de produzir muitas drogas caseiras. Número 27, Wilmington, Carolina do Norte. Embora Cape Hatteras tenha a distinção de ser a comunidade com mais furacões por década, com 7,5, mal restam 500 pessoas lá, provavelmente como resultado de furacões repetidos atingindo sua cidade. Então, chamá-lo de cidade parece um pouco demais. Mas Wilmington, com uma população superior a 120.006 furacões, a atingindo por década, se encaixa muito melhor na descrição. O furacão mais devastador já registrado, o furacão Florence em 2018, não só causou 17 bilhões em danos em todo o estado, mas efetivamente isolou Wilmington, pois as estradas para a península foram bloqueadas. Número 26, Erie, Pensilvânia. Uma cidade à beira de um lago pode parecer um sonho, mas não é o caso com Erie, Pensilvânia. Nomeada após o Lago Erie, cujas margens se assenta, Erie passou por um enorme declínio econômico desde que sua principal indústria, a manufatura, a deixou. O que pode ser a razão pela qual a cidade agora tem uma taxa de pobreza de 26,2%, mais do que o dobro da média nacional. Mas esse está longe de ser o único problema de Erie. Ela também tem um problema geográfico. Como muitas cidades fronteiriças dos Grandes Lagos, Erie recebe algo chamado neve do efeito do lago. Quando o ar frio e seco passa sobre a água quente, tende a descarregar neve do outro lado.
A cidade recebe em média 101 polegadas, 257 centímetros de neve por ano. E nos últimos anos tem experimentado muito mais do que isso. De 2017 a 2018, a cidade foi atingida por 166 polegadas, 422 centímetros de neve. Número 25, Flint, Michigan. Flint fez manchetes há alguns anos por ter água contaminada e imprópria para beber. Mas o que você talvez não saiba é que as coisas não estavam indo bem além disso. Sua localização já foi um grande impulso para seus residentes. O que começou como uma área de corte de madeira, eventualmente se tornou conhecida como Cidade do Veículo, quando a General Motors foi fundada em Flint, em 1908. Sua fábrica da General Motors sozinha oferecia 30 mil empregos, e outros empregos automotivos surgiram em todos os lugares ao seu redor. Mas quando a indústria automobilística desapareceu, a cidade que havia sido construída ao seu redor entrou em declínio rapidamente. Número 24, Bakersfield, Califórnia. Bakersfield ocupa o primeiro lugar como a cidade mais poluída dos Estados Unidos da América. Existem partículas chamadas partículas inaláveis 2.5, partículas de 2,5 micrômetros ou menos, que indicam o quanto de poluição do ar uma cidade possui. Bakersfield tem uma concentração média anual de 18,8 microgramas por metro cúbico. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma medição de partículas inaláveis 2,5 de, no máximo, 5 microgramas por metro cúbico para exposição a longo prazo. Embora lá seja famosa por seu smog, as cidades do interior do sul da Califórnia, na verdade, sofrem muito mais. Bakersfield está em um vale paralelo à costa, preso entre as cordilheiras da Sierra Nevada e da costa. Então, a poluição de lá se desloca para o interior e depois fica presa entre as montanhas. As escolas locais têm que usar bandeiras para informar aos alunos quão ruim está a poluição em um determinado dia. Verde está ok, vermelho é ruim e roxo é ainda pior. Número 23, St. Louis, Missouri. A St. Louis, conhecida por seu famoso arco, o time de beisebol Cardinals, e por ser a capital do assassinato nos Estados Unidos da América. A taxa de homicídios em St. Louis é de 54,4 por 100 mil pessoas, bem acima da taxa média de homicídios nos Estados Unidos da América de 7,5. A taxa geral de crimes violentos é de 1.817 por 100 mil. St. Louis foi duramente atingida pelo declínio da manufatura e atualmente está em queda livre populacional. Como se isso não fosse suficiente, St. Louis pode ter um dos piores climas de qualquer grande cidade. Que tipo de clima te irrita? Calor opressivo, frio congelante? Tempestades, umidade? Boas notícias, St. Louis tem tudo isso. Devido à sua posição central no país, St. Louis é atingida tanto pelo frio ártico quanto pelas frentes tropicais do Golfo do México. Número 22, Gastonia, Carolina do Norte. Gastonia já foi um centro de fabricação de têxteis, mas quando esses empregos desapareceram nos anos 90, a cidade ficou com um alto desemprego, pobreza profunda e uma taxa de criminalidade equiparável aos bairros mais perigosos de Chicago, apenas sem nenhum dos benefícios de uma grande cidade para equilibrar. O problema é que os residentes tiveram dificuldades em seguir para outras opções. Trabalhar nas fábricas de têxteis não exigia um alto grau de educação. Então, outros empregos mais de colarinho branco que se mudaram para a área foram mais difíceis para as pessoas se adaptarem. Na verdade, 13,3% da população de Gastonia é funcionalmente analfabeta. Embora com as pessoas sendo preteridas por preços em Charlotte, a cidade está em uma pequena ascensão. Ainda tem um longo caminho a percorrer, no entanto. Número 21, Lubbock, Texas. Existe um site inteiro chamado lubbocksucks.com dedicado a quanto Lubbock é ruim. É tanto o ódio que os ex e atuais residentes têm pela área. Em parte, é por causa da localização da cidade no meio do oeste do Texas. Como você verá em breve com outras cidades nesta lista, o oeste do Texas é um lugar difícil de se viver. E isso vale triplo para qualquer pessoa com alergias. A paisagem é muito plana, muito ventosa e muito empoeirada, tornando coisas como respirar ar limpo ou manter qualquer coisa fora de sua casa limpa uma tarefa impossível.
Lubbock tem habubs, intensas tempestades de poeira várias vezes ao ano, às vezes com ventos de força de furacão de mais de 60 milhas por hora. Mas em vez de trazer chuva torrencial, apenas levanta paredes de poeira de 100 pés de altura. Número 20, San Bernardino, Califórnia. 6 dos 10 piores códigos postais do país quando se trata de não renovação de seguros estão todos localizados em San Bernardino, principalmente graças a incêndios florestais cada vez mais devastadores, ano após ano. As tempestades de neve também são importantes no inverno. Tais condições fizeram muitos indivíduos e empresas partirem, resultando em uma taxa de pobreza de 32,6% e um mercado de trabalho estagnado. Como a cidade está em mau estado, alguns residentes procuram trabalho no mercado negro ou alívio ilegal na forma de metanfetamina, tornando a cidade e a área do Império do Interior, que a rodeia, a capital da metanfetamina dos Estados Unidos. Número 19. Atlantic City, Nova Jersey. Houve um tempo em que a geografia de Atlantic City impulsionou o crescimento da cidade. Era um divertido refúgio à beira-mar com um animado calçadão, além de lojas e restaurantes ao longo da praia. Agora é mais conhecida por pessoas fumando em máquinas caça-níqueis em cassinos decadentes. No começo do século XX, os moradores do Nordeste frequentavam Atlantic City como destino de veraneio. Porém, conforme os voos para o Caribe e a Flórida se tornaram muito baratos e as pessoas notaram que as praias de Turks e Caicos eram superiores às da costa de Nova Jersey, Atlantic City perdeu seu apelo. No fim dos anos 70, a cidade resolveu construir cassinos para atrair turistas novamente. E conseguiu! Mas cidades que dependem do jogo, especialmente se já estão em declínio, tendem a desenvolver outros problemas, como crime, vício e pobreza. Atualmente, Atlantic City tem uma taxa de pobreza de 33% e uma taxa de criminalidade de 87 por mil pessoas. Mobile, Alabama, é a cidade mais chuvosa dos Estados Unidos da América, superando lugares como Portland e Seattle, que são frequentemente associados à alta pluviosidade. Caso você seja o tipo de pessoa que pensa, ótimo, eu amo a chuva, você deve saber que isso pode não se aplicar em Mobile, onde 21,6% da população está deprimida. Além disso, essa chuva às vezes inclui furacões, já que Mobile tem o infeliz azar geográfico de estar bem na costa do Golfo da América, anteriormente conhecido como Golfo do México. Mas não se preocupe, não chove o tempo todo. Em alguns dias, você só lidará com uma umidade esmagadora, que em média é de 75% ao ano e 77% durante os meses de verão, quase o mesmo nível de uma floresta tropical. Mas você está em Mobile. 17. Syracuse, Nova York, outra cidade próxima, embora não esteja nos Grandes Lagos, Syracuse tem a distinção de ter a maior precipitação por ano. A cidade recebe 110 polegadas de neve, 38,5 polegadas de chuva e, geralmente, um clima úmido. Se isso não te abater, a taxa de pobreza local de 29,6% pode conseguir. Syracuse está em declínio econômico há décadas, devido à perda da indústria de manufatura de metais, uma indústria que costumava dominar a economia nesta área. 16. Brownsville, Texas. Brownsville ocupou o primeiro lugar na lista do Wallet Hub dos lugares mais insalubres dos Estados Unidos. Nada mal para um país conhecido por suas redes de fast foods e porções de comida gigantescas. A pesquisa analisou categorias como alimentação, fitness, assistência médica e casos de morte prematura. Brownsville ficou em último lugar em alimentação e fitness, com acesso limitado a frutas ou vegetais e centros de fitness e espaços verdes. Infelizmente, grande parte da população não saudável não consegue obter uma boa assistência médica, já que 32% da cidade com menos de 65 anos não tem seguro, em comparação com 9,5% para todo o país. Então por que Brownsville é assim? Em resumo, a cidade é realmente pobre, com uma taxa de pobreza de quase 25%, incrivelmente quente, e tem muito pouco investimento em infraestrutura pública ou bem-estar da comunidade. Número 15. Lancaster, Califórnia. Lancaster tem várias distinções como cidade, nenhuma das quais é boa. Ela foi considerada uma das cidades mais perigosas da Califórnia.
uma das piores para se viver, tendo um dos trajetos mais longos, as maiores taxas de divórcio e talvez, como uma combinação de todos esses fatos, a cidade mais estressante do estado. Muitos problemas de Lancaster estão relacionados à sua geografia e localização. Muitas pessoas que moram lá trabalham em Los Angeles, a pelo menos 70 milhas, 113 quilômetros de distância, e moram em Lancaster ou próximo devido aos baixos preços dos imóveis. Mas isso cria muito estresse e ressentimento em uma população que precisa passar pelo menos 3 horas em seu carro diariamente. Sem mencionar que a área ao redor é árida, empoeirada e realmente não tem muito para se olhar. Número 14, Cleveland, Ohio. A Forbes classificou Cleveland em último lugar entre 71 cidades dos Estados Unidos da América para a criação de empregos. Uma vez, a quinta maior cidade dos Estados Unidos da América, Cleveland, teve dificuldades semelhantes a muitas outras cidades da Rust Belt após a morte da indústria manufatureira. Mas se saiu pior do que muitas. Os gastos com a educação da cidade despencaram, levando a dificuldades para os moradores locais que buscam progredir na vida. A cidade também está entre as que menos investem em transporte, dificultando a locomoção das pessoas. Esses dois fatores são pouco atraentes para novos negócios que analisam a área. Amy Hanover, diretora executiva da Policy Matters Ohio, afirmou que empresas buscam locais com trabalhadores bem treinados ao decidir onde se estabelecer. Eles querem saber que essas pessoas podem chegar ao trabalho. Sem mencionar que décadas de corrupção local levaram a escolhas questionáveis da cidade, como a construção do aeroporto Berkeley Lakefront, que ocupa uma propriedade significativa à beira do lago e é usado exclusivamente para voos fretados e de negócios. Muitos moradores locais creem que essa terra poderia ser mais bem utilizada para beneficiar toda Cleveland. Número 13. Montgomery, Alabama. Montgomery é a capital do estado do Alabama e é basicamente isso. Combina as limitações de uma pequena cidade com os problemas de uma grande metrópole. Crime contra a propriedade, pobreza e o ocasional som de tiros ao longe. No entanto, uma das reclamações mais frequentes sobre Montgomery é sobre as escolas. De acordo com o último relatório da U.S. News and World Report, o Alabama está em 44º lugar em educação, o que já é bastante ruim. E o condado de Montgomery é classificado como a pior área do Alabama quando se trata de escolas públicas, com 14 escolas falhando. Escolas particulares foram abertas para solucionar o problema, mas isso deixa muitos residentes da classe trabalhadora e média-baixa presos. A presença de tantas escolas particulares e magnet significa que o quarto mais rico da população local não se importa com as escolas públicas da área. Isso resulta em um dos sistemas educacionais mais subfinanciados do país. Número 12. Jackson, Mississippi. Jackson, localizada em, você adivinhou, Mississippi, que frequentemente ocupa o último lugar nas listas estaduais de renda, saúde, educação e vários outros fatores, tem muitas distinções infelizes. É a 8ª cidade mais miserável dos Estados Unidos da América, com base em diversos fatores, incluindo uma taxa de pobreza de 32,2% e uma taxa de desemprego de 7,7%. Algumas cidades em uma situação ruim estão se encontrando em uma ascensão devido aos preços baixos de moradia e pessoas se mudando, mas esse não é o caso em Jackson. De fato, está em 3º na lista de cidades pobres dos Estados Unidos da América, que estão empobrecendo ainda mais com a renda média em queda nos últimos anos. Esse é o desfecho de uma espiral de morte que tem afligido Jackson há décadas. A regulamentação corroeu a base tributária, deteriorando os serviços municipais. Com a decadência da cidade, os residentes fugiram para os subúrbios. Menos pessoas significavam ainda menos financiamento, e o ciclo continuava arrastando a cidade junto com ele. Número 11. Memphis, Tennessee. De acordo com a Wallet Hub, Memphis, o berço do rock and roll, também é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos da América. E isso não se deve apenas ao crime violento que está fora das tabelas. A cidade tem uma taxa de homicídios de 43 por 100 mil habitantes, ficando entre a África do Sul e o Haiti. Na verdade, a Numbel descobriu que Memphis é a 10ª cidade mais perigosa do mundo.
e tem a duvidosa distinção de ser a única cidade dos Estados Unidos da América na lista das 10 mais. Memphis também foi classificada como a pior em mortes no trânsito em 2022, como a Consumer Affairs descobriu que houve 33 mortes relacionadas a carros para cada 100 mil pessoas em Memphis, clima que produz tempestades repentinas e neblina do nada. Isso também se deve a estranhas regras locais que afirmam que você não precisa de uma carteira de motorista para comprar um carro e não precisa fazer a inspeção do seu carro. Da próxima vez que você estiver dirigindo por Memphis, talvez não faça isso. Número 10. Shreveport, Louisiana. Muitas pessoas que crescem em Shreveport tentam encontrar maneiras de deixar Shreveport. É difícil escolher o que é mais frustrante: a pobreza e o mercado de trabalho estagnado, a taxa de criminalidade e os mosquitos, ou o fato de que a energia acaba toda vez que uma rajada de vento sopra nas linhas de energia. As coisas ficaram tão ruins que o comissário de serviço público da Louisiana, Foster Campbell, pediu uma revisão das práticas da SWEPCO, a empresa que lida com a energia para a maior parte do norte da Louisiana. Shreveport tem a triste distinção de ser classificada como a 156ª cidade mais segura do país, de um total de 182. O jornal local realmente publicou esta manchete, apontando que isso tornou Shreveport a área urbana mais segura da Louisiana. Por quê? Bem, porque em outro lugar da Louisiana está o número 9, Baton Rouge, Louisiana. Baton Rouge ficou em 179º lugar entre 182 cidades no ranking de segurança dos Estados Unidos da América. Isso é bastante horrível, assim como sua localização no infame Corredor do Câncer da Louisiana, um trecho de 137 quilômetros e 85 milhas ao longo do rio Mississippi, entre Baton Rouge e Nova Orleans, onde as taxas de câncer são quase o dobro da média nacional. Isso se deve principalmente a muitas plantas e operações petroquímicas na área, que expelem gases tóxicos e combustíveis fósseis na atmosfera e na água do rio dia após dia. Antônia Juhas, pesquisadora sênior de combustíveis fósseis da Human Rights Watch, resume o problema de maneira dura, mas clara. A indústria de combustíveis fósseis e petroquímica criou uma zona de sacrifício na Louisiana. Houston, Texas, número 8. Imagine Dallas, mas com mais insetos e umidade. E sujeira. Isso mesmo, a Long Start classificou Houston como a cidade mais suja do país com base em uma combinação de poluição, condições de vida, infraestrutura e limpeza geral. E não estamos brincando sobre os insetos. Houston ficou em primeiro lugar em infestações de baratas domésticas, graças principalmente ao seu calor, umidade e, bem, não tão grande padrão de limpeza. Também foi a terceira cidade em toneladas métricas de emissões de gases de efeito estufa de instalações locais e quinta em falhas de descarte de esgoto, listas das quais ninguém quer fazer parte. Classificado como o estado mais arriscado para a propriedade de imóveis, devido a uma combinação de inundações com 64% das casas em risco, calor extremo com 98% das casas em risco e furacões. Número 7. Detroit, Michigan. Infelizmente, Detroit adquiriu uma reputação tão ruim como cidade que quase se tornou uma piada. Embora seus líderes tenham investido na regeneração de sua área central, ela é consistentemente classificada como uma das cidades mais pobres do país, com uma renda mediana de pouco mais de $24 mil per capita a partir de 2023. Os dias de glória da antiga capital da fabricação de automóveis do país já se foram, e seus residentes também não estão indo muito bem fora das finanças. Detroit foi nomeada a cidade menos saudável dos Estados Unidos. Ela tem a maior porcentagem de adultos com diabetes, 18,2%, a maior porcentagem de adultos com obesidade, 45,5%, e a maior porcentagem de adultos que fumam, 28,5%. O estado também possui a segunda maior taxa de mortes por doenças cardíacas e por overdose de opioides por 100 mil habitantes. Então, se você quer viver uma vida longa, saudável e bem-sucedida, provavelmente este não é o melhor lugar. Número 6, Toledo, Ohio. Várias cidades do Cinturão da Ferrugem foram muito afetadas. Mas Toledo,
Como diriam alguns locais que se mudaram, é o Ohio do Ohio. Embora algumas coisas tenham melhorado, a taxa de crimes violentos ainda é de 1.146 por 100 mil, o dobro da média nacional. A taxa de pobreza da cidade, de 23,3%, é mais que o dobro da nacional, de 11,5%. Sua localização à beira do lago também causou alguns problemas no passado, pois a proliferação de algas tóxicas contaminou todo o fornecimento de água e os residentes não puderam beber, tomar banho, cozinhar ou escovar os dentes. Número 5. Baltimore, Maryland. A história do declínio de Baltimore é muito familiar para muitas cidades dos Estados Unidos da América. A desindustrialização eliminou empregos com salários decentes, aumentando a pobreza e problemas associados, incluindo 1.000 em 2023, 921 desses foram por fentanil. No entanto, Baltimore está achando quase impossível se recuperar devido a uma anomalia geográfica. É uma das poucas cidades independentes do país, o que significa que não faz parte de um condado. Logo, não pode se expandir além dos limites atuais. Então, quando alguns bairros se tornaram infestados de crime e ruins, e nós queremos dizer ruins, já que Baltimore frequentemente ficava em segundo ou terceiro lugar entre as cidades dos Estados Unidos da América com mais crimes, e as pessoas saíram, elas simplesmente deixaram a cidade inteiramente. E a cidade literalmente não pode anexar as áreas circundantes ou expandir-se para elas para tentar se reformular. 4. Odessa, Texas, não beba a água. Essa é uma das primeiras coisas que todo residente de Odessa vai te dizer. Veja, o que trouxe riqueza e aluguel superfaturado para Odessa foi a indústria local de petróleo e gás. Também trouxe benzeno e sulfeto de hidrogênio, liberando-os no ar e na tabela de água. Em 2022, analistas de ar detectaram um cheiro de ovos podres no ar e descobriram que os níveis de sulfeto de hidrogênio estavam 82 vezes acima dos níveis aceitáveis para áreas residenciais. Em altos níveis, o sulfeto de hidrogênio causa infecções respiratórias, tonturas, náuseas, dores de cabeça, diminuição da função pulmonar e aumento dos riscos de câncer. Como bônus, também há um local Superfund na área, um local designado para limpeza pela Agência de Proteção Ambiental contaminado com cromo remanescente das operações de cromagem nos anos 60 e 70. Quanto aos pontos positivos da área, bem, é honestamente difícil encontrar algum. É empoeirado, ventoso, com uma alta taxa de criminalidade e não há muito o que fazer. O bônus usual de cidades que ninguém odeia são os preços incrivelmente baixos de moradia. Odessa nem mesmo possui isso. Os preços médios das residências são cerca de $500 mil. Número 3. Gary, Indiana. Gary costumava ser conhecida como a capital do assassinato dos Estados Unidos da América. No entanto, embora ainda seja sombrio, o crime diminuiu um pouco nos últimos anos. Pode ser porque desde 1960, 61% da população de Gary simplesmente se foi. Gary, outra cidade do Cinturão da Ferrugem, começou a declinar quando suas principais indústrias saíram, mas ainda tem uma siderúrgica em operação. E isso piora a situação. A usina siderúrgica dos Estados Unidos da América emite óxido de nitrogênio e fuligem, deixando o que os visitantes descrevem como um horrível cheiro metálico no ar, levando a muita irritação nasal e de garganta na população local. É também a usina com uma das maiores pegadas de poluição de carbono nos Estados Unidos da América, emitindo 10,3 milhões de toneladas de gases de efeito estufa apenas em 2021. Como você pode imaginar, isso torna Gary um lugar difícil de se estar. Número 2, Camden, Nova Jersey. As pessoas que cresceram em cidades ao redor de Camden foram ensinadas uma coisa: evitar dirigir por Camden, especialmente à noite. Por cerca de 2 décadas, Camden tem sido classificada entre o número 1 e o número 5 nas listas das cidades mais perigosas dos Estados Unidos da América. Sua chance de se tornar uma vítima de crime violento lá é de 1 em 59. Mas essa não é a única razão pela qual esta cidade de 70 mil pessoas perdeu quase metade de sua população desde 1950. As maiores indústrias e empregadores anteriores da cidade
Radio Corporation of America, Victor, Campbell Soup e a New York Shipbuilding Corporation, todas fecharam ou moveram a maior parte de sua atividade industrial para fora de Camden para evitar sindicatos. Isso causou um desemprego massivo que, por sua vez, levou à pobreza, abuso de substâncias e aumento da criminalidade. Embora esforços tenham sido feitos para reverter a situação da cidade, a atual taxa de pobreza de Camden ainda está em torno de 28,5%. E, finalmente, número 1, Far, Texas. A cidade de Far, com 80 mil pessoas, é um dos lugares mais pobres do país. A renda média das famílias é de aproximadamente $32 mil, enquanto quase 38% dos residentes ganham menos de $25 mil. Isso já seria ruim o suficiente para a maioria das cidades, mas em Far é apenas o começo. Far também está incrivelmente mal classificada quando se trata de acesso à saúde, 50º no país, segurança alimentar e familiar, 496, ambientalmente 483, e em termos de estabilidade econômica, 475. Basicamente, ela não está entre as 450 melhores cidades dos Estados Unidos da América em quase nenhum critério, exceto possivelmente a acessibilidade da habitação. Mas depois de ouvir tudo isso, investir em uma casa lá não deve parecer uma ideia muito boa de qualquer maneira. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz a diferença. Obrigado novamente e te vejo na próxima vez no Matchpack.